Fala galera, professor Thiago Oliveira aqui e neste vídeo nós vamos resolver 4 questões de estatística que foi cobrado no concurso da Polícia Federal e no próximo vídeo vou dar continuidade às demais questões, tá? Então vou dividir essas questões de estatísticas em 2 partes. Vamos começar pela primeira parte. A primeira parte diz o seguinte: considerando que de uma população X que se distribui conforme uma distribuição normal com média M e variância V, foi retirada uma amostra aleatória simples de tamanho N igual a 4, denotada como X1, X2, X3 até X4. Julgue os itens a seguir a respeito da soma de X1 mais X2 mais X3 mais X4. Vamos começar pelo item número 45, a qual diz: a mediana de S é igual a x2 mais x3 dividido por 2. É o seguinte, pessoal, antes de a gente chegar nessa mediana aqui, nós precisamos entender o que é que está se passando, tá? Por quê? Porque, na verdade, houve bastante gente, bastante alunos que me questionaram a respeito desse item 45, só que eles não entenderam por trás. Eles conseguiram compreender o item 45, mas não entenderam o mecanismo por trás. Então, a gente vai ter que dar um passo atrás para chegar no item 45. Então, é o seguinte, ele está falando o seguinte: considerando que uma população, considerando uma população, se é uma população, a gente tem que entender o seguinte, que tudo que existe está dentro de um universo. Simples assim. Então, tudo que existe está dentro de um universo. E dentro desse universo, nós vamos ter elementos com características iguais, parecidas, semelhantes. Esses elementos, eles estão limitados ao que nós chamamos de território estatístico, que na maioria das vezes se confunde com território geográfico. Mas vamos puxar a saidinha para o nosso lado, tá? Então, nós vamos falar que todos esses elementos com características iguais, parecidas e semelhantes, eles estão limitados a um território estatístico. Perfeito. Então, ó, se eu falei todos esses elementos representam quem? Esses elementos representam a população. Simples assim, tá? Daí ele coloca da variável x. Então, nós estamos trabalhando com x. Ele falou que segue uma distribuição normal. Opa, se segue uma distribuição normal, aí nós vamos ter esse formato aqui, ó. Uma curva gaussiana, ou seja, uma curva em formato de sino, tá? O que é uma curva em formato de sino? É uma curva simétrica, onde o lado direito é igual ao lado esquerdo. E esse ponto central aqui, ó, ele representa a média, ele representa a mediana e ele representa também a moda. Perfeito? Perfeito. Então vamos continuar. Segue uma distribuição normal com média M e variância V. Pessoal, ó, então ela ficou bem claro, tá? Ó, vou até grifar tudo de amarelo aqui, tá? Porque muita gente me questionou falando se não dava para entrar com recursos. Entrar com recursos vocês até podem, mas eu não sei se a Sebrasp vai considerar, porque ela foi muito clara, dá para entender. Ela está falando que uma população tem média M e variância V. Tudo bem? Normalmente, agora eu vou ter que ser sincero com vocês, tá? Porque eu não, né, eu estou aqui, eu entendo o lado de vocês. Normalmente, a própria Sebrasp mesmo, ela costuma chamar a média de Mi e variância de sigma ao quadrado. Só que nessa questão não, ao invés de ela chamar a variância de sigma ao quadrado, ela chamou de V, e a média, que é Mi, né, que é uma letrinha grega, ela decidiu chamar de M. Não tem problema nenhum, inclusive já tem várias questões que ela fez isso, tá? Ou ela pode ter chamado de teta, e aí vai depender do que a banca quis chamar, tá, pessoal? Mas ela decidiu chamar essa população, esse parâmetro que até então é desconhecido. O que é um parâmetro? Essa média e essa variância que até então é desconhecida, ela chamou de M. Perfeito. Daí ela continua. Ó, a segunda parte aqui do enunciado. Ele falou que foi retirada uma amostra. Pessoal, o que é retirada uma amostra? A amostra, ela representa uma parte da população, tá? Então, a amostra representa, ó, a amostra representa uma parte da população, tá? Então, ó, esse conjunto aqui é chamado de amostra. E ainda ela foi um pouco além, porque ela trouxe uma técnica de amostragem. Qual que é a técnica de amostragem? É uma amostra aleatória simples, tá? Então, o que nós chamamos de a técnica, né, de amostragem, técnica de amostragem
amostragem aleatória simples, tá? Então, nós temos uma amostragem aleatória simples. O que é uma amostragem aleatória simples? Professor, me explica porque eu estou perdido. É o seguinte, pessoal. Eu tenho vários elementos da população. Desse elemento da população, fui lá, pá, peguei um elemento. Fui lá em outro lugar, pá, peguei outro elemento. Em outro lugar, pá, peguei outro elemento. Em outro lugar, pá, peguei outro elemento. Por que eu falei esse pá 4 vezes? Porque nós temos 4 elementos aqui da população, tá? Então, quando se fala amostragem aleatória simples, significa que todos esses elementos aqui tiveram a mesma probabilidade de ser sorteada, tá? Então, não tem vício. Então, ela já descartou a ideia de que é viciada. Todos os elementos têm a mesma probabilidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu recebi alguns documentos em a qual eu poderia dar indícios desse viés. Não, a Sebrasp ela se safou quando ela falou que é uma amostragem aleatória simples. Perfeito, de tamanho 4. Então, o tamanho dessa amostra aqui, nós temos 4 elementos, que até então a gente não sabe quem são. Tá? Por que a gente não sabe quem são esses elementos? Porque ele chamou esses elementos aqui, ó, de x1, x2, x3 e x4. Então, como se eu tivesse 4 bolinhas aqui, ó. Uma, duas, três e 4. Eu não sei os valores dessas bolinhas aqui. Então, por eu não falar bolinha 1, bolinha 2, bolinha 3, bolinha 4, ela chamou de bolinha x, bolinha x1, x2, x3 e x4. Perfeito? Agora que ela deu todo esse contexto, ela trouxe aqui, ó. Depois ela finalizou aqui. A soma, ó, a soma. O que é a soma? A soma ela representou por essa letra S. Então, S representa a soma. S, soma. De x1 mais x2 mais x3 mais x4. Isso aqui, então, é igual a S. Vou até grifar aqui de outra coisa, para que vocês compreendam. Então, a soma, ela chamou de S. Então, nós vamos ter bolinha 1, bolinha 2, bolinha 3 e bolinha 4, ou x1, x2, x3 e x4. Perfeito. Agora finalmente, agora que nós entendemos o que está se passando com relação à população, amostra, distribuição normal, vamos então entender a mediana. Ele falou que a mediana de S é igual a x1 mais x2 mais x3 dividido por 2. Eu entendo o candidato que marcou certo nessa questão pelo seguinte: o que é x1 e x2? O que é x2 e x3? X2 e x3, nós entendemos isso aqui como ponto médio. Então, ela pegou o ponto médio, tá? Ela calculou o ponto médio, tá? E o que é o ponto médio? É o somatório do limite inferior dos termos centrais, né? O limite inferior, o limite superior dos termos centrais, e dividiu por 2. O cálculo está errado? Não está errado, está certíssimo, inclusive, tá certíssimo. Então, se você entendeu que a mediana é o ponto médio quando a quantidade é par, é o ponto médio dos termos centrais, a sua linha de raciocínio está boa. Só que o que você talvez não tenha percebido é que isso aqui segue uma distribuição normal e que nós estamos falando de valores desconhecidos. Pessoal, cuidado que esse x1, x2, x3 e x4 foi o nome que foi atribuído a essas bolinhas, vamos chamar de bolinhas, a esses pontinhos. Só que não necessariamente esses pontinhos tá em ordem. Se a banca tivesse falado que estivesse em rol, por exemplo, a banca falasse assim, essas informações estão em rol. Se elas tivessem falado se elas tivessem informado que essas informações estavam em rol, talvez a gente poderia forçar. Então vamos forçar, tá? Vamos imaginar que essas informações estão em rol. A banca não falou nada. Isso aqui é coisa da cabeça maluca aqui do professor e com base nos e-mails, nas mensagens que vocês foram mandando para mim pelo Instagram, pelo WhatsApp, até os meus alunos mesmo comentaram lá dentro da plataforma. Bom, vamos forçar a situação. Pessoal, nós vamos chegar na mediana através de quem? Através da média, porque nós sabemos que na distribuição normal a média é igual à mediana. Média é igual à mediana, que por sua vez é igual à moda. Então a média vai ficar assim. Vamos calcular. A esperança, então, de S vai ser então a esperança de x1 mais x2 mais x3 mais x4. Então, basicamente, ficamos com a esperança de S, vai ser então a esperança de x1
mais a esperança de x2, mais a esperança de x3, mais a esperança de x4. Pessoal, eu sempre falo em aula, tá? E eu vou fazer do jeitinho que eu faço com meus alunos lá dentro da plataforma. Vocês não estão vendo, mas todos os números é multiplicado por um. Ó, é multiplicado por um. Então, o que que é basicamente eu estou dizendo aqui? Se eu somar um mais um dá 2, 2 mais um dá 3, 3 mais um dá 4, eu tenho 4 vezes a esperança de x. Tá? Então é isso que eu estou dizendo. Eu tenho 4 vezes a esperança de x. Nós sabemos que a esperança de x vai seguir nosso parâmetro, então é a mesma coisa que eu dizer que nós temos 4 bolinhas que representam a média. Tá? Ó, então nós temos 4m, tudo bem? Então, mesmo que essas informações estivesse em rol, a gente poderia concluir o quê? Que se a média é igual à mediana, então 4m, isso aqui é diferente de x1 mais x2 dividido por 2. Tudo bem? Por quê? Porque a nossa média é 4m. Se a nossa média é 4m, logo a mediana é 4m e a moda é 4m. Então aqui, ó, você já pode informar que isso aqui é 4m. Tudo bem? Então, aqui não, né? Aqui. Aqui você já pode informar, então, que é 4m. Tudo bem? Ó, 4m. Então, com isso a gente consegue concluir que então esta afirmativa do item número 46, ele está errado, mesmo se tivéssemos forçado esses elementos em rol. Perfeito? Perfeito. Então, o item 45, vamos colocar aqui que ele está errado. Vamos para o item número 46. Por partes, com calma, tá? O item número 46 ele está falando o seguinte: S segue uma distribuição binomial com parâmetro n igual a 4. Quando você fala numa distribuição binomial, binomial, nós temos a seguinte característica: nós vamos ter de fato n, tá? Nós vamos ter a nossa média. Como que é a média da binomial? Nós vamos ter n que multiplica p. A nossa variância, nós vamos ter n que multiplica p que multiplica q. E o nosso desvio padrão, nós vamos ter npq, né, que é a raiz quadrada da variância. Perfeito. Então aqui ele falou que isso aqui segue uma distribuição normal. E vamos forçar, tá, pessoal? Vou forçar o máximo que eu consigo aqui para a gente chegar na binomial. Nós temos uma distribuição normal, conforme ele falou aqui no início. Então, pensa o seguinte: distribuição normal, a gente trabalha com variáveis contínua, e binomial, a gente trabalha com variáveis discreta, tá? Perfeito, mas nada impede de nós trabalharmos com a binomial e com a normal em conjunto, tá? Um pode complementar a outra, uma pode ajudar a outra. Como assim, professor? A normal, sendo para variáveis contínuas, pode ajudar a binomial. Imagina o seguinte: se eu quero encontrar a proporção de um determinado evento, né, ser sucesso. Então, se a probabilidade de um evento ser sucesso, o complemento, que é o que falta para chegar num ou 100%, é o nosso Q. Talvez eu tenha confundido vocês, né? Não tem problema, vamos lá. Nós sabemos que na normal, toda a área abaixo da curva vai ser sempre igual a 1, ou se multiplicarmos por 100, vai ser igual a 100%. Então, toda a área abaixo da curva vai ser sempre igual a 1, ou se multiplicarmos por 100, igual a 100%. Digamos que essa área aqui que eu estou pintando em azul, tá, corresponda a 25%. Se essa área, deixa eu só ver se está pegando. Tá, pegou. Se essa área aqui corresponde a 25%, logo eu consigo concluir o quê? Que essa outra área aqui que eu estou pintando de laranja, ela corresponde então a 75%. Perfeito? Perfeito. Então vamos utilizar a média como nosso parâmetro, tá? Então, como que nós vamos fazer? Como vamos calcular a média? Seguindo esse exemplo aqui que eu passei para vocês, ó, vou até escrever aqui. Exemplo. Nós ficaríamos com o seguinte: nós ficaríamos com 4 elementos da amostra, conforme realmente isso de fato não é inegável, né? Então nós vamos ter a média vai ser 4, que multiplica então o nosso P então é igual a 0,25. Tudo bem? Então essa aqui é a nossa média. E se fôssemos para calcular a variância?
a variância, nós pegaríamos 4, que multiplicaria P, que multiplicaria Q. E se fôssemos para calcular o desvio padrão nós teríamos 4, que multiplicaria 0,25, que multiplica 0,75, tudo isso dentro de uma raiz quadrada, tudo bem? Então, isso aqui é um tipo de exemplo a qual nós usamos a normal para chegar na para calcular a binomial, para calcular a probabilidade de algo utilizando a binomial. Perfeito? Perfeito. Só que em nenhum momento, nada disso que eu falei aqui, ó, foi informado aqui no contexto. Então ele não passou proporção, não passou nada. Então, se ele não passou proporção, a gente não pode inventar isso. Então, isso aqui que eu acabei de fazer, ó, infelizmente a gente consegue deletar. A gente pode até aplicar isso se a banca tivesse fornecido a probabilidade ou ter dado indícios de que é possível calcular a probabilidade de algo, a proporção de algo. Mas se a banca não falou nada, infelizmente a gente não consegue deduzir. Então, na verdade, S não segue uma distribuição binomial. S, né? Esse S aqui, ele vai seguir quem? Ele vai seguir uma distribuição normal, tá? Então, se ele vai seguir uma distribuição normal, não vai seguir uma distribuição binomial, tá? Então, a gente consegue eliminar a alternativa, consegue afirmar que a alternativa 46, ela está errada. Então, a princípio, ficamos com errado e errado. Vamos para o item número 47. Pessoal, observe o seguinte, tá? Que eu estou indo com muita calma mesmo, porque meu intuito é porque realmente eu recebi bastante mensagem do pessoal criticando, né? Falando, professor, qual que é a sua, o que você entende dessa questão? É possível de anulação? É claro que eu não sou o dono da verdade, tá? Eu só sou um simples professor aqui que estou tentando passar um pouco do que eu sei para vocês, tudo bem? Mas também não necessariamente o que eu estou falando seja verdade. A banca, a Sebrasp, pode entender talvez de uma outra forma. Bom, vamos então agora para o item número 47. O item número 47, só lembrando que a sequência ficou então errado e errado. O item 47 está falando o seguinte: a probabilidade de S é igual a 4, que multiplica M, é igual a zero. Pessoal, essa questão aqui ela está perfeita. Inclusive, essa mesma situação aqui foi cobrada na prova em 2018, para a gente mesmo, a gente da Polícia Federal. Foi cobrado no concurso de 2018, foi cobrado no concurso de 2021 e foi cobrado no concurso de 2025. Provavelmente vai ser cobrado nos próximos concursos. Então, se você está estudando aí para o próximo concurso, dê uma atençãozinha gigantesca, tá? Para isso que eu vou falar. O que eu quero que vocês compreendam? Se nós estamos falando de distribuição normal, ele é um tipo de, é uma distribuição que ele vai trabalhar com variáveis do tipo quantitativa contínua. Então, nós estamos trabalhando com variáveis quantitativas contínuas. O que é variáveis quantitativas contínuas? São variáveis que estão dentro de um intervalo. Tá? E dentro desse intervalo, ele pode assumir infinitos valores. Vamos ao exemplo que acho que vai ficar um pouco mais fácil. Ó, eu vou usar até essa água aqui que eu estou com que eu estou bebendo. Ó, é o seguinte, pessoal. Eu tenho um copo de água. Nesse copo aqui, vamos supor que eu tenha 500 ml, tá? Eu quero colocar 500 ml de água aqui dentro desse copo. Pessoal, colocar 500 ml de água nesse copo, para ser bem sincero com vocês, é praticamente impossível, praticamente impossível, porque quanto mais preciso for o aparelho de medição, possa ser que ele informe o seguinte: aqui tem 4,999999999 e assim sucessivamente, tá? Ou então possa ser que a banca, ou possa ser que quando eu for medir, vai ter 500,0000311111786 e assim sucessivamente. Ou seja, pessoal, a probabilidade de nós acertarmos 500 ml certinho é quase impossível. Cuidado, eu não estou falando que é impossível, eu estou falando que é quase impossível, mas é uma probabilidade tão pequena, mas tão pequena que a gente costuma arredondar essa probabilidade para zero. Então já existe uma conversão que a gente já é normal. Então nós vamos arredondar, como é uma probabilidade muito pequena, a gente já fala que essa probabilidade é zero. Então cuidado, eu não estou falando que é impossível. Pode acontecer?
Pode, mas uma chance muito remota, tá? Então a gente já costuma arredondar essa probabilidade aqui para zero, tudo bem? Então, a probabilidade de você colocar 4, acertar o número 4, que multiplica a média, dentro de uma variável contínua, é impossível. Então, toda vez que você encontrar a probabilidade igual, tá? Esquece. Como que estaria correto? Estaria correto se a banca tivesse informado assim: a probabilidade de S ser maior que aí sucessivamente. Aí isso aqui é aceitável, tá? Então calcular a probabilidade de S ser maior que 4m é aceitável. Agora calcular a probabilidade de S ser igual exatamente um valor é humanamente, né, humanamente, maquinamente falando, impossível. Então a gente arredonda isso aqui para zero. Porque quanto mais preciso for o aparelho de medição, mais esses valores aqui vão se estender à direita. Então, realmente, item correto. Ai, ai, pessoal, vamos então para o item número 48. O item número 48, ele fala o seguinte: o desvio padrão da razão S é igual de S sobre raiz de V é igual a 2. Pessoal, para a gente chegar no desvio padrão, antes de mais nada, vamos ter que calcular a variância. Por quê? Você calculando a variância, você só precisa extrair a raiz quadrada. Lembra, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, vamos com calma, né? Então, a variância de S vai ser, então, basicamente, a variância, né? Conforme ele falou aqui, de x1 mais x2 mais x3 mais x4. Perfeito? Perfeito. Pessoal, assim como eu fiz aqui no cálculo da média, assim como eu fiz aqui no cálculo da média, vocês não estão vendo, mas todo número é multiplicado por 1. Então, se todo número é multiplicado por 1, nós temos uma constante aqui, ó. Vou colocar até de amarelinho. Então, nós temos uma constante. Então, nós temos 1 que multiplica x1, 1 que multiplica x2, 1 que multiplica x3 e 1 que multiplica x4. Só que eu quero que vocês tomem cuidado, tá? Não é o caso dessa questão, mas isso aqui que eu estou falando derruba muitos candidatos. A variância ela é afetada pelo quadrado da constante quando envolve multiplicação. Então, se ela é afetada pelo quadrado da constante, então nós vamos ficar com 1 que multiplica a variância de x1 mais 1 ao quadrado, 1. Então, nós vamos ficar com 1 que multiplica a variância de x2, mais 1 ao quadrado, 1. Então, 1 que multiplica a variância de x3, mais 1 elevado ao quadrado é 1, que multiplica a variância de x4. Somando, então, nós vamos ficar com 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. Então, nós vamos ficar com 4, que multiplica a variância de x. Pessoal, nós sabemos que a variância de x, conforme a banca trouxe, é igual a v. Então, basicamente, ficamos com o mesmo valor da média. Ficamos, então, com 4v. Perfeito? Perfeito. Então, essa variância de S é igual a 4v. Então, trocando em miúdos, ficamos com o seguinte, a variância de S, então é 4v. Então, ficamos com 4v dividido pela raiz quadrada de v. Pessoal, se ele quer o desvio padrão, então tudo isso aqui é dentro de uma raiz quadrada. Perfeito? Perfeito. O que nós conseguimos fazer aqui? A gente consegue matar esse v com esse v. Então, ficamos com a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. Então, isso leva a gente a concluir que, de fato, o desvio padrão da razão S sobre o que é a raiz quadrada da variância? É o desvio padrão, conforme nós já colocamos aqui. Então, o desvio padrão de S é igual a 2. Logo, afirmativa correta. Então, só para a gente, antes de finalizar, então ficamos com a seguinte sequência: errado, errado, correto e correto. Agora sim, pessoal, como eu sempre falo, caso vocês queiram se aperfeiçoar mais nessa parte de distribuição normal, variáveis aleatórias, parâmetros, estimação, ou então outros assuntos relacionados à estatística, não deixe de conhecer meus cursos clicando no link aí abaixo. Foi um prazer e nos vemos então nos próximos exercícios. Até mais!